Olá pessoal, estamos aqui em mais um bate-papo saboroso, dando continuidade a esse tour gastronômico pelo nosso imenso Pará, graças, é lógico, à nossa parceira oficial Boa Esperança, que tem proporcionado chegar até você um pouquinho da cultura desse nosso imenso estado. E hoje nós estamos no quarto episódio do bate-papo saboroso no tour gastronômico aqui em Uruará, essa terra maravilhosa, calorosa, de gente, ó, gente fina. A gente já passou lá pelo Medellín, vocês já conheceram um pouquinho sobre a história da Pamela. A gente passou lá com a Lúcia Coelho, que compartilhou um pouquinho sobre a fábrica de chocolate. Fábrica não, a produção artesanal de chocolate que ela faz, que é uma delícia. Vocês conheceram um pouquinho da história do seu Raimundo, gente maravilhosa, e compartilhou com a gente um pouquinho da plantação de cacau que ele tem lá clonado e o convencional. E hoje a gente está aqui no xará do seu Raimundo, Raimundinho Silva, que é uma pessoa aí que tem muito a contribuir com a gente, compartilhando um pouquinho dos seus conhecimentos na área do cacau. Vem cá, Raimundinho, vem aqui comigo, vem aqui, vem aqui. Gente, esse aqui é o Raimundinho Silva. Ele mora aqui em Uruará, é um pesquisador, produtor rural, que já representou o Pará, Uruará, com a produção do cacau, não só no Pará, mas fora do Pará e até no exterior. E eu quero que ele se apresente um pouquinho para vocês conhecerem quem é ele, que hoje ele vai compartilhar um monte de conhecimento que ele tem na área do cacau. E aí, tudo bom, Raimundinho? Tudo certo. Pois é, eu sou Raimundo Silva, né? Moro aqui no quilômetro 170 Norte, município de Uruará. E assim, estamos trabalhando a produção orgânica, né? Do cacau orgânico, né? Então você já falou aí tanto do cacau convencional, do cacau voltado no sistema clonado, que é a enxertia, e nós estamos aqui evidenciando na propriedade de cacau orgânico. São vários, só para o pessoal de casa entender, assim, gente, por que eu fiz questão da gente trazer aqui o Raimundinho, né? Porque o Raimundinho, ele vai explicar pra gente essa variedade de cacau. Você deve estar se perguntando assim, o cacau clonado, o convencional, Raimundinho, compartilha com a gente um pouquinho, explica um pouco para mim e para o pessoal que está acompanhando a gente, os tipos de cacau, né? Os tipos de produção de cacau. Certo, eu vou pegar dois frutos para a gente poder exemplificar melhor, para ver se consegue haver uma diferenciação entre cacau orgânico e cacau convencional, olhando para os frutos. A gente chama o pessoal da produção? Vem pessoal da produção para cá, dá um suporte aqui pra gente. Gente, esse aqui é o filho do Raimundinho. Vem cá, Gabriel. Vem, Gabriel. Esse aqui é o Gabriel. Aqui é a Rosana, ó, cada um. Tá, então, quando vocês conseguem observar, nós estamos com 3 frutos aqui, né? Então, qual desses 3 frutos seria o cacau orgânico? Olhando a olho nu, coloca bem próximo os 3 frutos, olhando a olho nu, então o que vai identificar que esse cacau é orgânico ou convencional são o processo de certificação. Então, somos certificados por auditoria, e onde um auditor fiscal aparece aqui, inspeciona as propriedades, todas as propriedades são devidamente cadastradas, é acompanhada por um inspetor interno e é contratado uma certificação, que é um organismo de controle externo, e onde o auditor externo também faz a verificação e identifica as conformidades ou a não conformidade que foi identificado no processo. Ou seja, olho nu não dá para identificar. Olho nu não consegue identificar. O que diferencia um produto orgânico de um produto convencional são os processos burocráticos, ok? Certo, então no caso, como ele acabou de explicar, se a gente for só olhar o fruto assim, a gente não consegue identificar qual que é o tipo dessa produção. Mas daí, quando a pessoa faz todo o processo, explica um pouquinho pra gente, aproveitando e falando de processo, e Raimundinho, desde a parte da produção, né? A pessoa fez aqui a parte da plantação, plantou o cacau, ele segue todo um processo até o momento da comercialização. É nesse momento da comercialização que é feito esse teste que você está falando? Sim, o cacau, para ser além de comercializado de orgânico e com qualidade, precisa passar por um rigoroso processo de beneficiamento primário do cacau, que consiste em colheita, separação de fruto, fermentação e secagem. Para obter uma amêndoa de cacau com esse padrão de qualidade, esse cacau foi colhido só frutos amarelo ouro, que é o que chamamos amarelo ouro. Na colheita há uma separação de fruto, também no dia da quebra esse cacau vai entrar no coxo no mesmo dia que foi quebrado, as removidas de 24 horas, a terceira removida 48 e mais 3 removidas de 24 horas. Essa fermentação ela contempla-se com 7 dias.
Nesse 7º dia, esse cacau é colocado na barcaça e passa mais 5 dias para poder fazer a secagem. Essa secagem aqui, ela tá... o permitido é até 8%, mas essa secagem aqui, que é uma secagem natural, ela está menos de 8%. Aqui vai estar em torno de um 7,5% de umidade, que é o permitido. Gente... Tá. Ao comercializar esse cacau aqui, se ele for comercializado para um cliente que compra cacau orgânico, antes do pagamento ele vai fazer uma análise química dele para ver se encontra algum tipo de substância não permitida dentro do processo de certificação orgânica. Ele identificando isso, ele dá o parecer para a cooperativa e aí é onde é efetuado o pagamento. Quando se vende um cacau para um cliente também que quer qualidade da amêndoa do cacau, ele também faz uma análise das amêndoas de qualidade para ver sobre essa questão de ardósia, violeta, mofo interno, mofo externo, se o cheiro atípico, entendeu? Se também não há nenhum tipo de contaminação. Gente, porque vocês estão aí em casa, né, não conseguem sentir o cheiro, só observar, mas assim, é muito cheiroso. Você pega assim a amêndoa e já consegue sentir o cheiro do chocolate. Incrível isso, né? Sim, sim. Então, com o processo de beneficiamento primário do cacau, com a separação de fruto, com a quebra, com a fermentação, você consegue fazer o cacau que ele tenha aroma e os sabores. Para quem quer fazer um chocolate de qualidade, é indispensável o processo de beneficiamento primário do cacau. Ou seja, sem um cacau de qualidade, você não consegue fazer um bom chocolate. E Raimundinho, um pouquinho sobre os tipos de produção, com mais detalhe. Por exemplo, o que é exatamente um cacau clonado? O seu Raimundo, no último vídeo, ele falou um pouquinho da técnica pra gente, né? Compartilhou, você que acompanhou aí, tenho certeza que aprendeu, senão vai estar no card aqui no vídeo. Mas compartilha pra gente um pouco sobre esse olhar técnico. O que é um cacau clonado? O cacau clonado é o que chamamos, um cacau enxertado. Você tem uma matriz que é uma planta altamente produtiva, que é a variedade que você quer, e você tem uma outra planta que chamamos de cavalo. Então você vai pegar o galho daquela planta matriz, que é um autocompatível, que é uma planta autoprodutiva, e aí você vai pegar ela e fazer a enxertia naquela outra planta. Então é o que os produtores estão chamando de clone. Mas há outros tipos. Quais são os outros tipos? Variedade híbrida. As variedades híbridas são essas variedades que foram pesquisadas pela CEPLAC, que é a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Então a CEPLAC, ela orienta os produtores desde da semente que foi selecionada, testada lá no campo experimental. Por exemplo, aqui na nossa região, as sementes de cacau híbridas são pegadas aqui no campo experimental do quilômetro 100, município de Medicilândia, é distribuída para os produtores, onde os produtores que fazem seu viveiro e aí faz o plantio. Leva quanto tempo mais ou menos, desde a plantação até o cultivo? O viveiro demora 6 meses de viveiro, né? E as primeiras colheitas elas começam a partir de 2 anos e meio, começa já a produzir. A CEPLAC, ela estudou mais de 400 variedades de cacau. Dessas 400 variedades, ela selecionou 20. Dessas 20, ela distribui para os produtores 18. Então, essas variedades híbridas que são distribuídas para os produtores plantarem no sistema convencional. Tá. Esse é o convencional. Esse é o convencional. Qual que é o outro? O outro é essa área que nós estamos mexendo com orgânico, mas só que são variedades híbridas manejadas de forma orgânica. Explica um pouquinho, assim, com bastante detalhe, como que é esse manejo orgânico, só para a gente poder entender melhor. Tá, o manejo do cacau, ele tanto é para o cacau convencional quanto para o cacau orgânico. Porém, algumas práticas dentro do sistema de produção orgânica são diferentes. Por exemplo, no cacau orgânico não pode fazer nenhuma aplicação de herbicida, de adubação química, de produto sintético, né? Mas também na produção orgânica não é deixar de usar nenhum tipo de insumo. É sim substituir por produto alternativo, as caldas biológicas, as biospeixes. Existem vários adubos hoje orgânicos certificados no mercado, porém tem que seguir todo um checklist para fazer uma aplicação de produto orgânico na propriedade, na lavoura, que são certificadas. Também é necessário solicitar da certificadora se aquele produto de fato está permitido para ser aplicado de forma orgânica naquela lavoura.
né? Então não basta apenas só encontrar um produto orgânico no supermercado e já ir aplicando, porque para ser orgânico tem que ter alguém que certifique, e essa certificadora precisa ser cadastrada no MAP, que é o Ministério da Agricultura. Precisa ter a certificação, né? Então tem que ter muito cuidado aí, pessoal. Quando fala, por exemplo, a gente tem uma plantação orgânica, precisa ter de fato essa certificação, não é isso? Isso. Não basta apenas dizer que é orgânico, tem que ter alguém que comprove isso, que certifique isso. E essa certificadora, ela segue todos os critérios. Ela é cadastrada no Ministério da Agricultura e onde ela tem todas as normas, igual o Inmetro, por exemplo, que deve ser seguido. Muito bom, vocês viram? Vocês viram? A gente está aprendendo muita coisa aqui junto com o grande Ricardinho. Raimundinho. Corta, não coloca o erro de graça. Vocês viram, a gente está aprendendo bastante coisa aqui junto com o Raimundinho. Gente, muitas coisas, né, envolvem a parte da plantação de cacau e produção de cacau. Eu quero que o Raimundinho fale um pouquinho pra gente sobre a parte do manejo, mas antes disso, eu gostaria que ele só contasse um pouquinho, porque na verdade eu estou em uma região, Uruará é uma das regiões ali conhecidas pela região do cacau, né? Mas não é só Uruará. Fala um pouquinho primeiro sobre essa região do cacau aqui. Dá para falar? E daí, depois fala sobre o manejo pra gente? Tranquilo. Então, o Uruará, por exemplo, é o segundo maior produtor de cacau da região da Transamazônica, né? Medicilândia é o município de maior produção. A região todinha produz mais de 123 mil toneladas de diâmetro de cacau seca, safra ano, né? E Uruará entre 18 e 25 mil toneladas safra de cacau, né? Então, quando se trata de manejo, desbrota, poda, controle de vassoura de bruxa, por exemplo, ela tanto faz ser do sistema convencional quanto para o orgânico. Exemplo, nós estamos aqui, ó, essa roça já foi podada, né, mas a gente acaba identificando alguma vassoura de bruxa ainda. Gente, então, essa aqui é a vassoura de bruxa. Por que a vassoura de bruxa? Por que ela precisa ser tirada do pé? Essa vassoura de bruxa, se você não tirar ela na época adequada, ela acaba se proliferando. Ou seja, se você tira ela agora, se não tirar nesse ano, nessa safra, ela vai implicar na safra do ano que vem, porque ela vai se proliferar, vai cair no chão e vai aumentar. Eu posso afirmar então que a vassoura de bruxa é uma praga? Isso, é uma doença do cacaueiro que tem causado muito prejuízo, né? E uma forma não tem hoje um remédio assim que você vai fazer uma aplicação nela e vai acabar com a vassoura de bruxa. O que a gente deve fazer enquanto produtor é controle. Observar isso. Você fazendo esse manejo da retirada dela, controlando o sombreamento, deixando as galhas mais espaçadas, garantir mais essa luminosidade. Então você vai diminuir a incidência de vassoura de bruxa na próxima safra. Raimundinho, para ter um chocolate de qualidade, um cacau de qualidade, o que é preciso? Tá, para se fazer um cacau de qualidade, para se ter um chocolate de qualidade, é preciso ter algumas estruturas mínimas. Por exemplo, tem que ter um coxo e uma barcaça, que são as estruturas de beneficiamento primário que a gente chama. Além de todo um cuidado que o produtor tem que ter na colheita, na separação de fruto, na quebra, na fermentação e secagem. Mas essas estruturas vêm auxiliar para garantir mais comodidade ao produtor, para ele não sofrer muito, né? Colocar o cacauzinho lá no coxo, fazer as removidas com o horário correto, né? E colocar o cacau na barcaça para poder também de secagem natural e passar os 5 dias lá para ter a umidade permitida para ele conseguir fazer um produto de qualidade. Perfeito.
Perfeito. Raimundinho Silva, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter aberto aqui a porta da sua casa para receber a gente na sua plantação de cacau. O Gastronomia Paraense fica muito honrado pela sua receptividade. Obrigada, pessoal, que ficou acompanhando aqui a gente, aprender um pouquinho mais sobre todas essas informações relacionadas ao cacau. A gente não vai parar por aqui, em breve vocês vão ter mais vídeos relacionados a essa produção do cacau. E continue acompanhando a gente aqui em Uruará. Obrigada, viu? Obrigado, um abraço, tudo de bom. É isso, pessoal. Forte abraço para vocês. Obrigada, Boa Esperança, que tem proporcionado a gente viajar pelos municípios paraenses. E aguardamos vocês no próximo bate-papo saboroso no Tour Gastronômico pelo Pará. Até mais, pessoal. Beijo.